A paz do Senhor Jesus, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao seu canal de leitura diária da lição da Escola Bíblica Dominical, canal José Carlos Maciel. Quero aqui agradecer a Deus por essa rica oportunidade que Ele está me concedendo de gravar mais um vídeo para o canal da leitura diária da lição do segundo trimestre de 2025, a lição 8. A lição 8 tem o tema uma lição de humildade, né? Porque Jesus ele deixou uma lição de humildade para todos nós. Ele sendo Senhor, né? Mestre, Deus, né? Que veio ao mundo e encarnou, mas mesmo assim ele mostrou toda a sua humildade lavando os pés dos discípulos. Segundo trimestre de 2025, como você já sabe, tem o tema e o verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor, ou seja, Jesus sob o olhar do apóstolo João. Nossa leitura diária de hoje, Evangelho de João, capítulo 13, né? A leitura diária do sábado, capítulo 13, versículo 12 ao 17, que tem como tema Jesus traz sentido ao gesto do lava-pés com os discípulos, né? Que ele estava ali deixando uma lição para os discípulos, né? Por isso que ele diz, Jesus traz sentido ao gesto do lava-pés com os discípulos, porque ele está deixando uma lição para eles, uma lição que é de humildade, uma lição daquele que, para ter posição, para chegar ao reino de Deus, ele tem que servir e não ser servido. E a nossa leitura diária vai dizer assim para nós, Evangelho de João, capítulo 13, versículo 12 ao 17. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes, e assentou-se outra vez à mesa e disse-lhes, entendeis o que vos tenho feito? Né? Perguntou aos discípulos se tinham entendido. Vós me chamais mestre e senhor, e dizes bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Veja, da mesma forma que Jesus fez, era para ele fazer também. Um lavar os pés dos outros. Na verdade, vos digo que não é o Senhor, o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se saber essas coisas, bem-aventurados sois se o fizerem, né? Porque ninguém é maior do que ninguém. Jesus está deixando bem claro. Né? E aquele que quer ser o primeiro, o que quer ser o primeiro tem que ser o último. Para chegar no reino de Deus é assim, não é? Não é querer ter posição, que eu tenho posição, que eu tenho que você primeiro, não. Quem tem mais posição elevada é o que tem que servir aos outros. E no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 12 ao 17, diz assim, Jesus não apenas falou sobre amor e serviço, ele viveu isso, né? Porque ele não só falou, mas ele viveu o que ele falou. Lavando os pés do discípulo, ele nos ensinou que a grandeza está em se abaixar, que liderar é servir, e que a verdadeira bênção está na prática da humildade. Seu exemplo é o nosso chamado, é o exemplo de Cristo, é o nosso chamado. Por isso que a gente diz que o maior exemplo do cristão é quem? É Cristo. Nós não temos exemplo maior do que Ele. Ele é o nosso exemplo, nós devemos seguir, e nós devemos fazer como Ele fez. Né? E no comentário do segundo subponto da lição, que o primeiro ponto da lição é uma história real sobre a humildade. O primeiro subponto vai falar ali do lava-pés. E o segundo subponto tem como tema o desenvolvimento da história. Como se desenvolveu aquela história? Diz assim, na cultura judaica era costume que os pés fossem lavados antes das refeições, pois as pessoas caminhavam longas distâncias em estradas empoeiradas. Esse serviço era realizado pelos servos mais humildes da casa. No cenáculo onde Jesus e os discípulos estavam reunidos, não havia servos, e a responsabilidade de lavar os pés cabia a alguém do grupo. Né? Alguém do grupo ali tinha que lavar os pés um dos outros. Mas o que foi acontecer? Ficou todo mundo, eles uns esperando pelos outros. Né? Ninguém queria fazer esse serviço. No entanto, os discípulos, cheios de orgulho e disputando entre si quem era o maior, está lá em Lucas capítulo 22, versículo 24 a 30, ignoraram essa tarefa. Quer dizer o quê? Nenhum dos discípulos queria lavar os pés um dos outros. Eles queriam que alguém lavasse os pés dele, mas só que não tinha servo ali naquele momento. Então, um ia ter que se disponibilizar para lavar os pés dele, mas ninguém queria fazer isso. Eles ignoraram, fizeram de conta que não era para eles fazerem isso. O cenário era constrangedor. A bacia, a água e a toalha estavam ali, à vista de todos, mas ninguém se dispôs a servir, tá vendo? Ninguém queria fazer esse serviço. Cada discípulo esperava ser servido, mas nenhum tomou a iniciativa de se rebaixar a um papel de servo. Eles não queriam se rebaixar ao papel de servo. E um não queria lavar os pés dos outros. Eles associavam grandeza
a reconhecimento e a status, enquanto Jesus ensinava que a verdadeira grandeza está no serviço. Diante da omissão do discípulo, Jesus tomou a iniciativa. Ele se levantou da mesa, retirou suas vestes externas, cingiu-se com uma toalha e, ajoelhando-se, começou a lavar os pés de cada um deles. Esse ato, além de corrigir o orgulho do discípulo, demonstrou que no reino de Deus a liderança se manifesta através da humildade e do serviço ao próximo. Como observou D. Carson, os discípulos até aceitariam lavar os pés de Jesus, mas jamais concebiam lavar os pés um dos outros, pois isso era reservado aos servos inferiores. Para eles, eles queriam até lavar os pés de Cristo, mas lavar os pés um dos outros eles não queriam. E hoje, quem quer lavar os pés um dos outros? Ninguém quer. Todo mundo quer que alguém lave seus pés, mas para ele lavar o do outro, ele não quer. Da mesma forma, ele discípulo. Eles não queriam lavar os pés um dos outros. Eles poderiam lavar até o pé de Jesus, mas o do companheiro ele não queria. Com esse gesto, Jesus não apenas lavou os pés de seus discípulos, mas também lavou seus corações do orgulho e da busca por status. Ele nos ensina que o maior se expressa no serviço e que a humildade é um dos maiores valores do reino de Deus. A humildade é um dos maiores valores no reino de Deus. Para ser maior, tem que ser menor. Para ser o primeiro, tem que ser o último. Tem que sempre estar lembrando disso. No reino de Deus, ninguém é maior do que o outro. Para ser maior, considerado maior, para conseguir estar no reino de Deus, tem que se abaixar. Não tem que se elevar. Hoje muita gente quer se elevar, mas para Cristo a gente tem que se abaixar. Quanto mais a gente sobe, mais a gente tem que descer. É aí que a gente vai mostrar toda a nossa humildade, feito Jesus mostrou. Jesus não precisava lavar os pés dele, mas lavou. Né? A bacia estava lá, a toalha, mas ninguém se dispôs a fazer. Quem foi fazer esse serviço? Jesus, Senhor e Mestre, Rei do Rei, Senhor dos Senhores. Não se preocupou com a posição, não se preocupou com o status. Ele só se preocupou em servir. Dessa mesma forma tem que ser nós. Nós temos que estar preocupados em servir e não em ser servido. Amém?